Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês a minha experiência utilizando o arquétipo da Pantera Negra junto com a Lua. Bom, aqui eu vou logo dizendo que se você está preparado para se olhar e sentir as emoções, trabalhar seus medos ocultos, principalmente aquelas questões mais relacionadas ao lado feminino, ao lado maternal, esses dois arquétipos vai trazer cura para você, tá bom? A lua é o lado yin, né? O sol é o lado yang, a lua é o lado yin. E daí a lua vai trazer o que para você? A coisas ocultas virem à tona para serem trabalhadas, né? Os seus medos para serem trabalhados. A sua feminilidade, o seu yin fica muito aguçado, né? Fica muito potente aqui. Nós somos lunares, as mulheres, é claro, acho que vocês sabem disso. Eu juntando esses dois arquétipos, e a Pantera também traz a questão das catarses, né? Que muitas pessoas evitam usar ela, apesar de saber de todos os benefícios do que ela pode te proporcionar no lado sedutor, no lado de garra, né? No lado de se sentir forte para seguir em frente. Ela também trazem medos para serem trabalhados aqui, que muitas vezes a gente não quer olhar. Mas se você no momento estiver se sentindo preparado para isso, aqui é uma opção boa, tá bom? Porque a gente tem várias outras opções. Eu juntei esses dois e o que eu pude sentir no início, eu tava somente com uma lua, né? E o que eu senti? Feminilidade, vontade de ficar mais silenciosa. Eu gostava muito do silêncio, eu gostava de contemplar a noite. Eu queria ficar tentando me entender. Eu queria tentar entender as emoções, o porquê eu sentia determinadas situações, determinadas pessoas provocavam em mim determinadas reações. Eu queria me entender aqui. Fiquei um pouco sensível nas primeiras semanas, eu fiquei com eles uns 2 meses. Fiquei um pouco sensível, um pouco instável, mas depois eu fui percebendo que era como se eu estivesse vivendo todas as fases da lua, um pouco minguante, depois a lua cheia, a lua nova. Eu percebi muito essa energia e, e eu comecei a perceber que tinha coisas que para serem trabalhados. Às vezes eu me sentia um pouco frágil. E daí quando eu comecei a me sentir um pouco frágil, tinha muito medo, eu queria tanto continuar que eu precisei ativar um outro. Daí eu pensei na Pantera, né? Porque essas intuições vêm. E não acho que é por acaso, né? A nossa intuição é a nossa conexão com o nosso espírito, com a nossa essência. E daí eu utilizei os dois para me trazer força para continuar fazendo o trabalho que eu precisava do feminino. Aqui eu percebi que eu fiquei com o feminino mais forte quando a Pantera entrou. Então, fiquei muito feminina, muito, muito, muito mesmo, de questão mesmo de você atrair o masculino sem fazer nenhum tipo de esforço. Se eu quisesse me esconder dentro de uma caixa, alguém ia achar. Você fica com o feminino tão bem trabalhado, tão bem resolvido, que você não tem como, você fica muito magnética, tá? A Pantera somente, ela já traz isso, mas como o seu yin tá muito, muito forte, é isso que atrai, as pessoas acabam se atraindo mesmo. Principalmente homem com a masculinidade também bem saudável, que eu percebi isso, tá? Mas, no geral, foram homens de todas as idades, pessoas de... era como se eles quisessem desmendar. A lua já tem essa questão mesmo do oculto, sozinho eu percebi isso, que algumas pessoas estavam, sim, se aproximando, e que eles ficavam querendo tentar me desmendar. Algumas pessoas também, sem ser do sexo oposto, tá? Mas a questão do sexo oposto, eles queriam me desmendar. Talvez eles sentissem atração por isso. Porque às vezes o que deixa a pessoa querendo desmendar é aquilo que é misterioso, né? O que é muito explícito, assim, às vezes as pessoas não têm curiosidade. E daí as pessoas ficam curiosas, querendo entender. E né, aqui eu já trago muito essa energia. E não é questão de esforço, é porque às vezes você quer ser mais reservado, você quer ser mais silenciosa, você não quer expor muito a sua vida para as outras pessoas. E as pessoas ficam curiosas, e eu percebi muita curiosidade, não de uma forma quando você usa o arquétipo da Marilyn ou da estrela, que as pessoas querem saber, né?
o pavão, mas assim, é curiosidade mesmo, porque talvez isso aguçasse um sentido, talvez de caça neles, ou querer cuidar. Com a lua, eu percebi que as pessoas queriam se aproximar, as pessoas que tinham o masculino mais, o yang mais bem trabalhado, queria se aproximar para cuidar, para proteger. E eu me senti em alguns momentos assim, eu queria alguém para me proteger, sabe? Eu queria alguém para ter, eu queria estar com alguém. E eu comecei a perceber com esse arquétipo que isso para mim, mesmo sendo uma mulher livre, independente e forte, porque a gente é tudo isso também, que eu poderia sim ter alguém para cuidar, né? Assim, para viver, para namorar, né? Para sair, para se divertir, viver tendo companhia em outro, isso não iria me fazer mal. Isso não iria me fazer mais fraca, né? Mais frágil. Porque às vezes a gente quer se defender tanto que a gente esquece da nossa essência feminina, né? Que é aquele lance de querer ser cuidada, de sempre vai aparecer, principalmente assim, quando tem um homem que é protetor e tá com o yang bem trabalhado, ele quer proteger a mulher, né? A mulher receptiva, né? A mulher tá ali para receber e o homem tá ali para proteger, protege a família, protege a mulher. Então é essa coisa mesmo, né? E no fundo, as mulheres gostam disso, apesar de ter todos os tipos de mulheres com personalidade diferente, com histórias diferentes, porque às vezes a gente passa por tantas agressões na vida, vindo de outras pessoas, vindo mesmo do nosso emocional, que a gente quer ficar com a armadura o tempo todo, né? A gente quer se colocar ali como guerreira apenas. E como eu sempre falo, a gente às vezes tem que tirar a armadura, colocar a armadura do lado, porque não só de guerra vive o homem, né, gente? A gente tem que sair para a vida, para a luta, mas a gente tem que aprender a tirar aquela defesa, né? Aquela coisa que impede da gente sentir, né? E daí eu percebi que eu fiquei com o feminino super forte, eu me senti super sensual, assim, com yin, que não precisava, igual eu falei no vídeo lá, ou se ainda, não sei se eu já subi, com o vídeo da Imperatriz, eu não senti força aqui, não precisava sentir força para você seduzir, porque parecia que eu tava dentro de mim aqui, parecia que o meu lado yin tava tão bem trabalhado. Eu fiquei com esses dois arquétipos 2 meses, mais ou menos, ou quase 2 meses. A energia estava tão bem trabalhada, eu me sentia sozinha, me sentia muito bem. Eu comecei a trabalhar as coisas, os meus medos, as coisas que estavam ocultas começaram a surgir. E às vezes a gente acha que é bicho de 7 cabeças que está travando a nossa vida. São coisas simples que a gente pode resolver. E a gente tem maturidade para aprender a olhar isso, vai levar a gente para degraus maiores, né? Gente, a gente só pode caminhar aqui na vida de forma mais plena e para a gente sempre vai sentir, a gente não vai sentir dor, vai parar de sentir dor na vida. A gente vai sentir, algumas vezes a gente não tem que se acostumar com uma dor, né? Mas vai ter momentos que a gente vai ter que passar por processos que a gente, às vezes, ó, a gente começa a usar alguns arquétipos, a gente começa a estudar, expandir a mente, mas a gente tem que lembrar sempre. É o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual. Tem coisas que a gente veio viver e aprender aqui que independe do arquétipo que você esteja usando. Você pode acelerar, você pode dar uma parada nele, estagnar ele um pouco, mas todos os seus processos evolutivos que você precisa aprender aqui, né? Você vai aprender, que a gente tem a questão espiritual, né? E os arquétipos estão aqui para ajudar a gente. Não acho que as pessoas que têm esse entendimento sabem disso de graça, né? A gente tem que usar ele a nosso favor. E daí eu percebi que eu fiquei forte, que eu fiquei com o yin assim tão bem trabalhado. Quando eu utilizei esses dois, até hoje, assim, eu nunca senti uma energia tão... Eu não me senti muito frágil, mas também não me senti muito forte. Eu não sentia, não é que eu não sentia medo, eu senti tudo em equilíbrio aqui depois de um tempo utilizando eles. Eu fiquei com a coragem, a Pantera trouxe isso. Ela começou a trazer junto com a Lua o que deveria ser trabalhado, o porquê disso. E eu comecei a trabalhar a questão também com a minha mãe, tá? Eu percebi que quando eu estava utilizando, veio muito a Lua sozinha, trouxe muitas lembranças do passado e que eu precisava sim. Tinha algumas mágoas da minha mãe para ser trabalhada. E a questão também da Pantera. Depois que eu trouxe a Pantera, eu percebi que eu fiquei com
não senti tanto medo, sabe? Quando eu tava usando só a lua. A pantera me fez ter coragem para enfrentar os meus medos. E isso foi muito bom. Me transformou, me transformou. Me deu tanta lucidez do que precisava ser dissolvido, do que precisava ser trabalhado. E aqui eu fiquei com o meu feminino muito bom no trabalho. Eu fiquei imponente, eu fiquei sensual, eu fiquei feminina, né? Esses traços, assim, da feminilidade, muito empoderada, muito... eu não sei se vocês conseguem entender. É como se você não precisasse de ferramenta ou qualquer outra coisa, que você fica tão centralizada em quem você é, no seu poder pessoal, que você fica uma mulher simplesmente magnética demais para atrair as coisas. Eu percebi que nesse período aí também, até questão financeira foi fluindo, depois das questões emocionais, foi fluindo. Eu fui ganhando a oportunidade de ganhar mais dinheiro, fui abrindo portas, assim. Eu me tornei magnética e eu aproveitei esse magnetismo para as portas certas abrirem, sabe? Foi muito profundo aqui, mas foi muito gratificante. Eu me sentia magnética, me sentia bonita demais, me sentia sexy, mas uma sensualidade tão leve assim, sabe? Mas ao mesmo tempo tão impactante para os outros que não teve para ninguém. Eu tinha a questão do mistério, eu percebi que eu fiquei muito mais misteriosa aqui com a utilização dos dois, porque os dois traz o lado oculto mesmo, né? O mistério mesmo. Eu fiquei, e isso eu acho que acabou atraindo muitas pessoas. Eu me sentia sozinha, mas eu me sentia muito bem. Mas também eu pensava, se aparecer alguém para eu ficar, eu vou ficar muito bem. Eu só não quero alguém que tente bagunçar o meu emocional. Eu não quero ter alguém do meu lado só por ter, para eu me preencher, talvez, nesse momento aqui, esse vazio que eu tô sentindo, essa vontade. Então, assim, se aparecer alguém, tranquilamente, e apareceu, tá? Vou falar pra você, daí eu tive as opções de ficar com algumas pessoas, sim, foi diferente. Foi uma coisa, assim, marcante, tanto pra mim, quanto pra pessoa. Tanto é que já tem um tempo isso, e nessa época aí, essa pessoa se sente conectada a mim até hoje. Você sabe aquelas pessoas que você marca, ou então pessoas que impactam a nossa vida, que é diferente? Eu senti isso, porque eu estava tão bem resolvida, tão bem trabalhada, tão centralizada em mim, o meu feminino tão bem trabalhado. Eu senti um equilíbrio até aqui com o masculino também, mas o que falou alto mesmo foi a minha essência feminina. Foi aquela questão de não fazer esforço para você conquistar as coisas, né? Porque a energia aí é magnética, ela atrai, é como se fosse um imã mesmo, né? Atrai, puxa para você. E eu me senti assim. Eu simplesmente comecei a ficar aberta para as coisas que a vida estava querendo me dar o tempo todo e que era bom para mim, para meu crescimento, para meu desenvolvimento pessoal, para a minha questão do meu feminino, e eu deixava para lá. Comecei a enfrentar e as portas começaram a se abrir. Impressionante, né? Mas eu me senti sensual, me senti bonita, senti vontade também para cuidar do corpo, para cuidar da beleza, tá? Acho que a pantera talvez me trouxe isso. Cuidava muito das unhas, cuidava muito da pele. Fiquei com o cabelo muito bonito aqui. Fiquei com o cabelo também sentindo forte, assim. Os olhos também eu senti que ficou mais brilhante, a pele. Eu me senti muito bonita, gente. Eu me senti de uma forma assim, sabe que as mulheres às vezes tá com a autoestima lá para baixo? Eu me senti completamente com a autoestima assim, em todos os níveis perfeito. Me aceitando, aceitando o meu corpo aqui da maneira que tava, mas eu fui melhorando algumas coisas que eu conseguia e me aceitando, sabe? E isso foi muito gostoso. E eu acho que quando você coloca a sua essência para fora, quando você é o que você é, isso é muito sedutor. Isso não tem preço. E esses dois arquétipos aqui trouxe isso para mim. Eu sei quem eu sou. Não precisa você fazer força. A sua sensibilidade, a sua energia feminina, isso aqui vai atrair. É isso que vibra. Porque nós somos magnéticas. A gente tem um poder pessoal, assim, que a gente vai escondendo dentro dos buracos, a gente vai deixando que as pessoas opaquem o nosso brilho, né? E daí eu peguei de volta toda a força aqui e foi simplesmente maravilhoso. Eu sempre gravo vídeos sobre a pantera porque eu acho que todo mundo tem a Lilith também, né? Que foi um arquétipo que eu relutei muito, mas quando eu utilizei, eu acho que eu falei lá no vídeo que todo mundo precisaria ativar ela um dia, a pantera também.
porque a pantera vai trazer para você o que é necessário. E às vezes a gente não quer saber, mas é tão bom a gente se sentir de forma plena com a gente mesmo, a gente sentir que a gente está deixando a nossa essência falar, sabe? Que a gente não está sendo, em meios em que a gente vive, que a gente não está sendo oculta, que a gente não está deixando que as pessoas, o meio em que a gente vive não pode interferir em quem você é, né? É bem isso aqui. E quando você mostra realmente o que você é, a sua essência, nossa, isso é surreal, né? Isso aqui é de um empoderamento e de uma força aqui, no caso feminino, para mim, assim, que não tem preço. Então, só gratidão. Se vocês quiserem também, ó, vocês pesquisem separadamente o que cada um pode trazer como catarse, como ponto positivo, ponto negativo, mas aqui a questão da feminilidade, para você que quer trabalhar isso aí, às vezes tem mulheres que ficam muito duras por questão da vida, né? E a gente vai deixando o nosso masculino falar alto o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, sabe? Da ação, da ação, da ação. Vamos nos olhar também, né? Pra gente ficar daquele jeito imóvel lá, né? Sem ter energia para fazer nada, mas a gente precisa, gente, não é por acaso que a gente nasceu em um corpo feminino aqui, né? Não é por acaso. Então vamos tentar, pelo menos, tentar entender esse feminino nosso e tentar curar, assim como o masculino também, que a gente tem essas duas energias. Então vamos tentar curar, né? A gente tem coragem, a gente enfrenta, vamos lá. Se é por meio de arquétipo, vamos tentar. Hoje eu vou usar esse aí, eu tô com medo, esse eu não quero agora, tá bom. Tem um outro que pode, no momento certo você vai conseguir. Tem coisas que a gente vai deixando para debaixo do tapete, só que uma hora você vai ter que tirar aquele tapete ali para fazer a limpeza, tá bom? Lembre-se sempre disso. Espero que todo mundo esteja bem, tá bom? E que continue assim, tá? Eu agradeço a cada um de vocês que estão chegando aqui. A gente se conecta desse nosso jeito aqui. Eu costumo dizer, eu tenho um jeito muito meu, assim. E eu sei que essas pessoas que estão se conectando, vocês que estão chegando aqui, vocês que estão aqui, não é por acaso, né não? Eu costumo dizer que é a tribo. A gente tem nossa tribo energética, espiritual por aqui, a gente vai se conectando, tá bom, gente? Se cuide, beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo.